Olá, vamos iniciar mais uma aula do curso de mapeamento, busca ativa, cadastramento e recadastramento de famílias, produzido pelo Projeto Integrativo de Busca Ativa. A gente começa agora a nossa terceira aula, a rede socioassistencial, abordagens interdisciplinares e intersetoriais. Eu trago agora para a gente algumas reflexões sobre a aula, pontos importantes que a gente precisa ter em mente ao longo da aula e posteriormente também na execução do nosso trabalho. Primeiro, como tecer a rede socioassistencial? Como pensar sobre esse tema sob a ótica da intersetorialidade e da transversalidade na política nacional de assistência social? Então, a gente tem como objetivo nessa aula tentar responder um pouco dessas duas questões. Vamos iniciar abordando o conceito de rede. Não só o conceito, mas também a ideia que esse termo traz para todos nós. Quando pensamos em rede, geralmente a primeira imagem que visualizamos é a de um conjunto de fios e nós entrelaçados. A imagem de uma rede de pesca é normalmente invocada, mas também se apontam outros exemplos, como de rede de computadores, redes sociais, rede de neurônios. Nesse sentido, a noção de rede expressa uma teia de vínculos, relações e ações entre indivíduos e organizações que se tecem ou se dissolvem continuamente em todos os campos da vida cotidiana. Retomando a imagem de fios e nós, podemos dizer que os últimos, ou seja, os nós, representam as pessoas ou instituições, e os fios são os diferentes tipos de vínculos que existem entre elas. Então, os vínculos existentes entre as pessoas, as instituições e as relações que se estabelecem entre eles. O que é rede? Tecnicamente, rede pode ser definida como um conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e independente, entre uma variedade de atores que compartilham objetivos comuns e somam recursos para perseguir o interesse compartilhado, admitindo que a cooperação é a melhor maneira de alcançar esses objetivos. Então, a partir desse conceito aqui, a gente chega a uma discussão que é fundamental no nosso trabalho, no desempenho das atividades na política de assistência social. Lá atrás, na outra aula, a gente falou um pouco do trabalho intersetorial. A gente falou um pouco do quanto a política de assistência social ela tem um cunho transversal às outras políticas. Isso quer dizer que o objetivo da assistência social, ele também é o objetivo de outras políticas setoriais. Nesse sentido, a gente entende que todos temos o mesmo objetivo, cada um desempenhando a sua especificidade, mas o objetivo é comum a todos, ou seja, nós precisamos articular um trabalho com o objetivo único. Então, a gente compartilha recurso, compartilha propostas e estratégias para que a gente consiga chegar a um único lugar, né, que é a garantia dos direitos sociais da população brasileira. Aqui a gente tem uma ilustração
que configura o conceito de rede. Então, nós temos aqui vários atores sociais. A gente pode imaginar que nessa figura nós temos cidadãos, nós temos profissionais, nós temos representantes de instituições, representantes da sociedade civil organizada, a gente tem diferentes classificações de povos, a gente tem representações religiosas, enfim, nós temos uma diversidade de pessoas, de instituições, de interesses, todos ligados entre si, e a gente imagina que tenhamos um objetivo em comum e que a gente vai poder trabalhar no mesmo sentido, no sentido de garantir que esse objetivo seja alcançado. Então, esse é o desenho, a imagem que configura esse trabalho em rede. A rede, a gente pode discutir a rede intrasetorial ou socioassistencial e intersetorial. Então, na rede intrasetorial, a gente quer dizer que ela é dentro do próprio setor, ou seja, dentro da política de assistência social. Por isso chamamos de rede socioassistencial, onde constam todos os serviços e programas socioassistenciais. E a rede intersetorial, ela amplia um pouco o olhar, né, a sua complexidade, e ela incorpora setores para além da política de assistência social, que são as outras políticas sociais, como saúde, educação, habitação, esporte e lazer, entre outras. Silveira diz que é consenso que a descentralização com a atuação intersetorial territorial é indispensável diante das dimensões continentais do país e das complexidades das cidades. A questão é superar modelos de gestão que pouco ou nada incidem nas decisões transformadoras dos territórios, além de reproduzirem a cultura política pautada na ideologia do mundo, do mando e do favor, expressão concreta da colonialidade do poder, aliada à cultura produtivista, burocrática e gerencialista fundamentada na ideologia neoliberal. Todavia, não se trata apenas de um aprimoramento em modelos de gestão, mas de sistemas nacionais deliberativos, afiançadores de direitos, com potência na reversão da desigualdade, o que certamente depende de projetos democráticos e emancipatórios. Então, aqui, o Silveira traz a discussão de que é possível romper com essa ideologia do mando e do favor, de uma cultura de serviços socioassistenciais de cunho assistencialista, quando a gente consegue conciliar o interesse comum entre diversos setores ou até mesmo dentro da própria política de assistência social, porque a gente consegue enxergar a questão social como um todo, não apenas naquela questão específica que grita aos olhos, mas a gente consegue ampliar essa leitura e enxergar a complexidade da situação, podendo atuar em diversas frentes ao mesmo tempo, tentando buscar uma solução ou amenizar aquela situação de forma integral. É muito importante a gente lembrar, quando a gente fala aqui da imensidão, né, que é o território brasileiro, a diversidade cultural e territorial que é uma realidade do nosso país, a estratégia do trabalho intersetorial ela é fundamental para que a gente consiga alcançar
da raiz a questão, problema a ser enfrentada. O que é intersetorialidade? A intersetorialidade é uma articulação de saberes e experiências com vistas ao planejamento para a realização e avaliação de políticas, programas e projetos com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações complexas. Então, assim, é muito importante a gente entender que algumas situações são mais simples de serem trabalhadas, seja em qual política for, né? Estamos aqui direcionando mais o nosso olhar para a política de assistência social. Mas existem casos muito complexos, onde um problema específico não é apenas aquele problema. Quando a gente lança o nosso olhar sobre aquela questão social, a gente começa a desvendar outras demandas, outras necessidades, outras violações de direitos que não têm apenas a ver com a política de assistência, mas com as demais políticas. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar e trazer para perto da gente as outras abordagens. Pensar junto, montar estratégia, disponibilizar recursos de cada política setorial é muito importante para que a gente tenha sucesso nessa caminhada. Então, é disso que se trata a intersetorialidade. É um desafio, não é um trabalho fácil, é um desafio bastante intenso, mas é possível quando a gente tem uma gestão pública democrática que queira avançar nesse sentido. Portanto, o trabalho intersetorial é uma estratégia política complexa, cujo resultado na gestão de uma cidade é a superação da fragmentação das políticas nas várias áreas onde são executadas. Então aqui a gente vê uma figura, onde tem a Secretaria de Assistência Social, aí temos em volta dela saúde, ONGs, que são as organizações não governamentais, direitos humanos, educação, sistema de justiça, segurança pública, habitação, diversos outros setores que podem contribuir na análise e na condução de situações complexas que surgem aqui na assistência social. A gente achar que apenas a Secretaria e o Sistema Único de Assistência Social vai dar conta das situações complexas que vivem as famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, a gente está muito enganado. A gente vai precisar de todos esses outros atores formando uma rede de cuidado, de proteção, onde a gente possa ter um olhar, de saúde, de educação, de todos esses campos para que a gente tenha sucesso. É um dos instrumentos mais utilizados para a efetivação das políticas públicas e configura-se como um desafio a ser consolidado, uma vez que apresenta aspectos importantes para a articulação e integração entre as diferentes políticas setoriais, na resolução de problemas no cotidiano, na gestão e torna-se estratégia para a garantia dos direitos sociais no âmbito do SUAS. Nesse parágrafo, a gente reforça aquilo que a gente vem discutindo aqui, da importância desse trabalho e como ele é estratégico para romper com a fragmentação das políticas setoriais e caminhar na busca pela garantia dos direitos sociais da população brasileira. A gente está pensando sobre o aspecto da política de assistência social, mas isso vale para todas as demais políticas, porque quando a gente pensa num paciente com uma determinada doença e a gente considera
as suas condições de vida como incidentes naquele processo de adoecimento, a gente deixa de olhar só para a doença e a gente começa a cuidar de outros aspectos que podem colaborar para o seu tratamento, para a sua recuperação. Mas se a gente olha apenas para a doença, a gente não consegue avançar, quando a gente tem outras questões que interferem ali naquele adoecimento. A mesma coisa na política de assistência social, né? Se a gente tem uma questão ali de violência, mas a gente não consegue enxergar outros aspectos que interferem nesse processo de violência ali dentro daquela família, a gente fica focalizado de forma muito superficial numa questão social, sem trabalhar intensamente e integralmente naquela questão que se apresenta ali. Então, a intersetorialidade é um desafio enorme, tanto para a prática dos profissionais quanto para a gestão, porque precisa se articular os saberes, os recursos e compartilhar o planejamento para que isso se efetive na prática, né? Então, permite considerar o cidadão na sua totalidade, nas suas necessidades individuais e coletivas, demonstrando que ações resolutivas requerem necessariamente parcerias com outros setores como educação, trabalho, emprego, saúde, habitação, cultura, segurança alimentar. E aí é tudo que a gente tem falado aqui, né? Dessa necessidade de olhar o cidadão na sua totalidade. Não só o cidadão, mas a gente pode ampliar para um olhar para a família, para um olhar para a comunidade que está inserida naquele território e assim a gente pensar a política pública de forma integral. Aqui é mais uma ilustração para a gente conseguir enxergar. A gente tem aqui um arranjo familiar e a gente tem em torno dessa família todos os aspectos inerentes à vida dessa família. Essa família, ela está inserida num processo de direitos sociais na sua vida, no cotidiano, onde estão incluídos serviços de assistência social, profissionalização do trabalho, conselho tutelar, esporte, cultura e lazer, saúde, sistema de justiça e segurança pública, conselhos de direito e a educação. Então a gente enxerga aquele núcleo familiar e ele pode ter acesso a esses e demais serviços e políticas públicas disponíveis no seu território, né? Então todos esses estão disponíveis para atendimento, para acompanhamento, para garantia dos direitos que essa família possui. Então, às vezes a gente tem uma situação específica na assistência social, mas na verdade, para que aquilo consiga ser melhor manejado, a gente precisa pensar isso junto com a educação, a gente precisa conversar com o conselho tutelar, a gente precisa acionar a Secretaria de Esporte, discutir o caso, fazer um estudo de caso, fazer um planejamento específico para garantia de que aquela família não vai ficar numa situação de risco ou ter os seus direitos violados. O trabalho conjunto, realizado de forma articulada e integrada, além de contribuir para a troca de saberes, proporciona uma solução ao considerar a totalidade dos problemas do usuário, ou seja, a complexidade da realidade social, de modo que seus problemas não sejam tratados de forma fragmentada através de ações desarticuladas que dificultam sua inclusão social. Intersetorialidade remete também ao conceito ou ideia de rede, cuja prática requer articulação, vinculação, ações complementares,
relações horizontais entre parceiros e interdependência de serviços para garantir a integralidade das ações. É importante ressaltar que a construção e a efetivação das políticas não se faz sem a participação social, requisito essencial de legitimidade para a consolidação dos direitos sociais. Então, a questão da intersetorialidade ela é fundamental nesse processo de rede. As políticas públicas elas têm relações horizontais. Não há uma política mais importante que a outra. Todas as políticas públicas e todos os setores, toda a rede socioassistencial, todos têm o seu papel e a sua importância e, a depender de cada caso, serão acionados para partilhar e compartilhar saberes, experiências, para que aquela situação seja melhor analisada e encaminhada. A intersetorialidade no SUAS, especificamente no Sistema Único de Assistência Social. A política de assistência social, dentre as demais políticas setoriais, é a que mais busca romper com a fragmentação dos atendimentos prestados à população. E ao estabelecer a intersetorialidade como um dos seus eixos estruturantes, vem enfrentando uma série de obstáculos que dificultam a consolidação de um trabalho em rede articulado e integrado, devido a uma cultura política nacional marcada por ações de cunho assistencialista, clientelista e paternalista. Então aqui a gente traz uma discussão histórica da política de assistência social que tinha, de fato, antes da Constituição de 88, um cunho muito assistencialista, clientelista, paternalista, onde as questões eram vistas e pensadas de forma isolada e emergencial, sem que a questão social fosse melhor analisada e interpretada, para que se buscasse um rompimento com algumas relações que fazem com que a família permaneça naquele lugar. Então, o SUAS ele traz esse questionamento da intersetorialidade, essa proposta de atuação de forma diferente, mas a assistência social ela ainda é vista por muitos como essa política clientelista. Então, as outras políticas elas têm dificuldade de entender esse trabalho intersetorial. Primeiro porque as outras políticas elas têm um objeto específico. A política de saúde cuida da questão de saúde, a política de educação cuida da questão da educação. Mas o que é especificamente a assistência social? Ela cuida das questões sociais, mas dentro das questões sociais a gente encontra questões que são interferências de questões de saúde, interferências de questões de assistência, de violências, e tudo isso perpassa a política de assistência social. Então, esse é um eixo estruturante da política de assistência, que é a intersetorialidade, mas é um desafio enorme, porque é um rompimento na prática clientelista da assistência social e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade das outras políticas públicas entenderem e aderirem a esse trabalho. Ao ser implementado, o SUAS instituiu um modelo de gestão descentralizado e participativo, com vistas à integração entre as políticas setoriais para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais, como consta no artigo 2º, parágrafo único da Lei Orgânica da Assistência Social. Então aqui fala um pouco do papel
do Sistema Único de Assistência Social, né? E do quanto é importante esse trabalho intersetorial para garantia para alcance dos objetivos traçados pela Lei Orgânica da Assistência Social. A política de assistência social, ela não consegue se bastar. Ela precisa desempenhar esse trabalho intersetorial para que ela consiga garantir os objetivos da LOAS. Então, esse trabalho é fundamental dentro da política de assistência social. A ideia de intersetorialidade está interligada à concepção de descentralização, que, por sua vez, tem como consenso a transferência de poder e de funções administrativas para outras esferas de governo, em especial a municipal. Nesse sentido, o papel de gerir as ações intersetoriais no âmbito das políticas sociais fica a cargo dos gestores municipais. Então, aqui é um pressuposto muito interessante da gente ter claro de que a política se efetiva e se oferece para a população no município. Então, como o município vai entender, compreender o seu território, como ele vai entender as demandas existentes nesse território e como ele vai desenvolver um trabalho intersetorial que alcance essa população da forma que ela precisa ser alcançada. Porque não pode ser qualquer coisa, tem que ser especificamente para aquela comunidade. O que isso quer dizer? Que um município tem autonomia de desenvolver suas próprias estratégias. E que, às vezes, dentro do próprio município, um CRAS vai trabalhar de forma diferente do outro CRAS, que está num outro território. Então, cada espaço vai precisar analisar as suas prioridades e desenvolver a capacidade do trabalho intersetorial. Cabe ao órgão gestor de cada localidade a responsabilidade pela organização e gestão do SUAS, bem como assegurar que as entidades que compõem a rede socioassistencial observem os parâmetros e normativas necessárias para a execução dos serviços, programas e projetos. Então, o órgão gestor municipal ele precisa estar atento a tudo isso e precisa partir desse interesse público e político essa estratégia. O papel da gestão é estabelecer redes intersetoriais integradas pelos diversos atores e organizações de proteção e defesa dos direitos, respeitando tanto o princípio da incompletude institucional, quanto a compreensão de que a realidade social que afeta a vida de famílias e indivíduos é complexa e multidimensional. Então, aqui a gente fala da importância do papel da gestão nesse desempenho do trabalho intersetorial. Não basta que o técnico lá do CRAS tenha o interesse em articular a sua rede intersetorial. Para que isso se efetive de forma boa, que traga resultados eficientes, a gente precisa que a gestão municipal tenha essa leitura e busque esse trabalho com as demais secretarias, com os demais órgãos e dispositivos que compõem essa rede intersetorial do município. Vamos pensar agora algumas estratégias para implementar um trabalho intersetorial. 1. Estabelecer uma agenda de trabalho comum. Isso é um desafio, porque a gente precisa encontrar tempo para dialogar com as demais políticas. Então, dentro do território, a gente precisa encontrar, o CRAS precisa conversar com o CREAS, que aí é intrasetorial, mas ela também precisa articular intersetorialmente, conversar
com a unidade de saúde, conversar com as escolas que compõem ali o território, conversar com equipamentos de não governamentais, instituições religiosas, e dessa forma conseguir conversar sobre casos que precisam ser melhor avaliados e acompanhados. Então, estabelecer uma agenda de trabalho comum é fundamental. Definir um calendário de reuniões. Então, assim, as pessoas que compõem a rede já se organizam dentro de um calendário, sabendo que haverá um momento que faz parte do trabalho, onde será compartilhado discussões de caso, onde situações, problemas do território serão analisadas de forma integral. Constituir um processo permanente de mobilização para os encontros e reuniões. Então parece uma bobagem, mas não é. A gente precisa se mobilizar para garantir que essas reuniões e que essa agenda ela se efetive. Então todo um processo de mobilização que vai partir dos gestores para os seus equipamentos, os seus diretores e coordenadores e as suas equipes técnicas. Ter uma condução democrática. Então, isso já é um fundamento para que norteia o trabalho intersetorial, que a condução seja democrática, que a gente considere a discussão de caso, que chegue num consenso e que se busque soluções respeitando as opiniões diferentes, a diversidade cultural, enfim. Registrar todos os eventos, reuniões e encontros. Isso é uma garantia de que o trabalho tenha o valor, né, necessário e importante que precisa ter. Então, o registro de todo o processo de trabalho. Estabelecer reuniões para sensibilizar os gestores das diversas políticas públicas e organizações da sociedade civil. Então, aqui é uma prática que pode iniciar, né, com a sensibilização das pessoas que ainda não se integraram e não se sensibilizaram para essa importante missão que é desempenhar um trabalho intersetorial. Ao propiciar o diálogo da política da assistência social com as demais políticas, a intersetorialidade, além de respeitar as especificidades de cada setor, cria espaços de comunicação, aumentando desta forma a capacidade de solucionar conflitos e a busca e superação de práticas fragmentadas e a eficiência para alcançar os objetivos e resultados esperados. Então é isso que a gente já tem falado ao longo da aula, né? Que é a importância da gente conseguir colocar em prática uma atuação intersetorial. Esse é um dos pressupostos da política de assistência social e que precisa ser incansavelmente buscado por todos os profissionais que atuam nessa área. O SUAS funciona na lógica da garantia do direito do cidadão à proteção social. Portanto, é dever do Estado, representado pelos trabalhadores do SUAS e das demais políticas, ofertá-la da maneira mais eficaz e eficiente, garantindo a qualidade de suas ações. Portanto, cada setor ou instituição deve implantar as suas ações necessárias no âmbito de atuação. É fundamental construir ações e trabalho coletivo, já que nenhum serviço ou instituição é suficiente para responder e implementar ações totalmente resolutivas em seu próprio âmbito de atuação. Aqui a gente já conversou sobre isso também.
que é a dificuldade que uma política pública tem de responder a todos os problemas que aparecem. Mesmo que seja um problema específico na política de educação. Então, a gente encontra uma criança, vou dar um exemplo, a gente encontra uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, importante. E aí a gente vai tentar entender o que acontece na vida dessa criança que faz com que ela tenha dificuldade de aprendizagem. Então, para isso a gente vai precisar da política de saúde para avaliar questões de saúde e de desenvolvimento. A gente vai precisar da política de assistência para entender como funciona essa família, as questões familiares, o que perpassa nessas relações familiares. Enfim, o que aqui quer dizer é que nenhuma política pública dá conta de tudo sozinha. A gente precisa estabelecer esse olhar intersetorial para que a gente consiga cuidar da população e garantir o direito às políticas sociais disponíveis. Espera-se que um trabalho articulado entre os serviços, programas e benefícios e com outras políticas setoriais resulte em... Então, aqui a gente vai falar quais os objetivos. Quando a gente faz e desempenha um trabalho intersetorial, a gente espera o quê? A gente espera a proteção integral aos cidadãos, que ele possa ser visto integralmente. A construção de rede com acesso a direitos e serviços públicos. Então, tecer aquela rede que a gente falou inicialmente, ela é muito importante, que a gente conheça os nossos parceiros, com quem a gente precisa trabalhar e conversar para poder avançar na oferta desses serviços públicos. A gente precisa conhecer essa rede, tecer essa rede. E essa rede, ela é organizada por nós, pelos profissionais, pelas pessoas que compõem aquele território, que ali estão, que ali atuam, que ali trabalham, que ali moram, que ali ofertam serviços, sejam públicos, sejam religiosos, seja o que for. Então, essa rede é construída por nós. Inclusão no mundo do trabalho. A gente espera que com a intersetorialidade a gente consiga trabalhar as questões de emprego e renda. Acesso à justiça. Autonomia. Então, a gente precisa buscar a autonomia dessas famílias e desses indivíduos. Construção de redes de apoio e de projetos de vida. Então, a gente conseguir com essa população construir redes de apoio para que elas consigam avançar em outros aspectos. Consciência da realidade social, trabalhar essa consciência junto à população e junto aos trabalhadores também. Participação social, trazer essa comunidade para dentro dos programas, dos projetos e dos serviços, para que eles possam participar dando opinião, se é disso que eles precisam, é esse tipo de serviço que a minha comunidade precisa, ou a gente tem prioridade em outras ofertas. Então, a participação social é muito importante. Protagonismo, para que cada família e cada pessoa daquele território seja protagonista da sua própria história. Coletivização das demandas e estratégias de enfrentamento e vulnerabilidades. O que significa isso? Significa que todos precisam conhecer as demandas e as estratégias que serão utilizadas no enfrentamento das vulnerabilidades. Essas estratégias precisam ser construídas de forma democrática e a população, tanto a população quanto a rede de serviços, profissionais da área, gestores, todos precisam estar cientes de como esse trabalho será desenvolvido. Agora, a gente conversou bastante sobre o trabalho intra e intersetorial
e eu gostaria de convidar vocês para assistirmos juntos ao curta Vida Maria. E eu gostaria que a gente assistisse esse vídeo sob a luz de toda essa discussão que a gente fez até aqui, da intersetorialidade, e de como isso pode iluminar num estudo de caso sobre a situação retratada nesse filme. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Pensa. Pensa, mãe. Pensa, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Agora, gostaria de convidar vocês para a gente pensar numa proposta de atividade a partir do vídeo Vida Maria, né? Realizar um estudo de caso exposto no curta Vida Maria, identificando as principais questões de violações de direito e elaborar estratégias sobre a perspectiva da intersetorialidade. A gente fica por aqui.